Bom, nós convidamos, e está presente aqui ao estúdio, quem está na nossa live já está vendo a presença dele aqui, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Tupã-Siretã, a nossa CIT, o Jader Gaklik. A CIT é a entidade que representa o comércio e a indústria de Tupã-Siretã, a atividade empresarial de Tupã-Siretã. E o Jader, esse líder que está hoje na condição de presidente, tem várias preocupações ou vários planejamentos juntamente com a sua diretoria. Um deles, a gente conversava agora no intervalo aqui, um deles é a criação de novas lideranças, né, de pessoas que estejam mais engajadas com o segmento, e ele nos falava com entusiasmo agora que está percebendo isso claramente na CIT, que bom. E a gente convidou ele para falar um pouquinho sobre o 2018, uma rápida avaliação de como foi este ano para a entidade, e especialmente também trazer algumas informações sobre isso que a gente falou com o Eliandro agora há pouco aqui, com essa questão dos horários do comércio, em virtude de que Tupã-Siretã nós temos essa questão do feriado municipal, do aniversário do município, melhor dizendo, que é dia 21, e que por muitos anos foi comemorado nessa data, depois por vários anos, eu acho que mais de década, foi transferido diretamente para o dia 31, né, como feriado. E nos últimos anos tem dado algumas divergências com relação a isso. Este ano, a legislação estabeleceu, é uma lei municipal, estabeleceu que dia 21 é feriado, mas que o empresariado, o comércio, pode compensar em até 10 dias em outra data. Menos no Natal, me parece que é isso. Mas daqui a pouco o Jader esclarece com mais detalhes para nós. E o Jader está aqui para conversar conosco. O Jader, primeiro, muito obrigado pela sua presença. E quem sabe a gente fala um pouquinho de como foi o 2018 aí para a Associação Comercial, entidade que você preside. Como é que está, amigo? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia aos nossos ouvintes. Obrigado pela oportunidade, né? A gente sempre menciona que a voz da rádio é a voz da comunidade, né? Então é um prazer a gente estar aqui falando um pouquinho a respeito do ano e sobre essa dúvida que gera todo final de ano a questão do feriado, né? Então, para a gente esclarecer todas as dúvidas que forem pertinentes ao que tiver ao nosso alcance, né? 2018... Nós começamos como um ano preocupante e a gente sabe disso porque você já manifestou isso em outras oportunidades. E agora, dezembro, praticamente no final do ano, como é que foi o 2018 na CIT? Nós conversávamos informalmente a respeito do comércio de uma maneira geral, né? Lembrando que a gente representa realmente a classe empresarial, então é prestação de serviços, comércio e indústria. Ela se manteve com relação a 2017, como eu falava, se a gente entrar no acompanhamento do gráfico do IBGE e dos nossos dados do SPC, Serasa, que dão toda essa viabilidade. Não houve um crescimento em 2018, né? Como a gente comentava também, um ano de instabilidade no cenário político, isso afeta de uma maneira geral. Cada 2 anos a gente tem esse ciclo de instabilidade, né? Então, independente de se são eleições municipais ou se são as federais e estaduais. Mas se manteve esse indicador, claro que um pouco abaixo da inflação, mas não houve um decréscimo, né? A gente pode dizer que teve um ponto de equilíbrio que se conseguiu pagar as contas, né? Não houve uma margem de lucro significativa para o comércio de uma maneira geral, mas ele conseguiu se manter equilibrado ao longo do ano. Havia muito receio nesse ano, quem sabe até isso tenha amenizado essa questão de nós não termos crescido, porque havia o receio até de um decréscimo grande, né? Exatamente, tinha o receio de um decréscimo, né? E agora a previsibilidade já é dos economistas que nós tenhamos um PIB de 1,9% a 2,4% no início de 2019. O cenário começa a se tornar mais otimista, né? Para um novo ano, para um novo governo. Então a gente tem um cenário que traz essa possibilidade de crescimento, apesar dessa instabilidade desse ano. Pensando a nível macro, né, as pessoas de outras regiões até diziam, vocês estão numa zona privilegiada, porque o agronegócio continua funcionando, é um dos setores que está mais ativo no país, enfim e tal. Mas não é essa maravilha, não é essa mar de rosas também a nossa região, né? Não, a gente tem que saber que tem vários segmentos, né? E nem todos são atrelados sempre à execução primária, né? Então, a gente tem segmentos que são afetados por outros fatores, né? A alta da Bolsa de Valores, a instabilidade do dólar, tem uma série, o setor macroeconômico, ele nos dá que cada segmento é afetado por alguma circunstância individual. Então, não tem como fazer uma análise geral de que todos foram bem ou todos foram ruins ao longo do ano, né? A gente tem que analisar individualmente. O comércio varejista de roupas e acessórios, como é que foi? Né? Como é que foi a questão da importação e exportação das mercadorias relacionadas a esse segmento?
como é que foi a indústria, né? O valor do aço. Então, cada segmento ele tem sua especificidade e tem os seus valores a serem relacionados, né? Claro que o aspecto da economia, como a gente fala do soja, da parte do agronegócio, ele impacta mais diretamente a nossa comunidade, sim, porque a prestação de serviços gira em torno dessa situação, né? Mas não quer dizer que a gente tenha que ter detrimento com relação aos outros aspectos. Perfeito. Jader, essa questão dos feriados aí, que a gente comentava antes também, esse aniversário de Tupanciretã, no dia 21, ele sempre foi delicado, sempre foi um momento de posições divergentes, né? Por alguns anos se discutia muito e era feriado dia 21. Depois, por outros anos, ficou definido, era dia 31. Nos últimos tempos, temos tido algumas alternâncias. Este ano, pela informação que eu tenho, foi decretado de que dia 21 é feriado, o ponto facultativo, não sei qual é o nome que se dá, mas que o comércio, o empresariado em geral, as empresas podem oscilar esta data em até 10 dias, com algumas restrições. Como é que a CIT recebeu essa decisão, essa legislação desse ano, e que orientações você dá ao empresário, ao comércio e ao consumidor também? Claro, de maneira geral, assim, eu estou há 3 anos já na frente da associação, e nesses 3 anos, dezembro é o momento da instabilidade por causa dos feriados, né? Certo. É como se nós decretássemos o feriado, e não é assim que funciona. O feriado foi decretado pela prefeitura municipal, né, pelo nosso prefeito. Houve uma alteração, sim, na legislação nesse ano, que teve a lei número 3991, que saiu em março de 2018. Quer dizer, já temos ela há um bom tempo. Já temos ela há um bom tempo, então a gente já vem conversando a respeito disso há um bom tempo também, dentro da diretoria, né, em que nós temos, para deixar bem claro, dentro da diretoria da Associação Comercial, muitos vão dizer, em alguma circunstância ou outra, eu não participei da reunião. É impossível que todo mundo venha participar da reunião. Às vezes alguém tem um compromisso, mas cada segmento tem um representante. Então, como a gente falava, gêneros alimentícios tem um representante, né? Roupas e acessórios tem um representante, então a indústria tem o seu representante. Então, sempre o segmento ele faz parte da discussão, independente de se alguém participou ou não, por seus aspectos pessoais, né? Perfeito. Então, a gente toma as decisões em conjunto, nunca aleatoriamente. Então, com relação à lei, ela estabeleceu que a gente tem o feriado da padroeira no dia 8, né? Que já passou, normal, feriado, sem nenhuma discussão. E a grande discussão sempre gira em torno do dia 21, que a legislação anterior dizia que teria compensação no dia 31. E aí é aquela questão dos segmentos, né? Cada segmento quer observar suas características pessoais e quer uma data específica, não se chega a um acordo comum. E aí a nova legislação diz bem a critério, no parágrafo único, de que o comércio fica facultado a celebrar essa comemoração entre o dia 21, né, e o dia 31. Tá, então, dia 21 é feriado, mas a gente convenciona que o comércio funcione de maneira comum, né, que todos abram suas portas, seus estabelecimentos e trabalhem, porque é véspera de Natal. E é quando o comércio ganha o fôlego, né, para a virada do ano. Então, sempre foi essa questão, para a gente evitar a falta de venda, a falta de colocação na economia local. O comércio sempre abriu dia 21 e ele vai permanecer abrindo. Certo. A legislação fala nessa compensação, só que ela ficou muito ampla, ficou de 10 dias para compensar, à exceção do dia 25, que é o feriado de Natal. Então, a gente fez uma reunião em novembro ainda, não me recordo a data, mas com os representantes dessas classes, né, desses segmentos, e a gente definiu 2 datas específicas para fazer a compensação do feriado do dia 21, que já deixo bem claro, são sugestão, né, Miguel? Perfeito. A legislação diz que há 10 dias para compensar, mas para não virar uma bagunça também dentro do nosso comércio, a gente sugere que as datas de compensação sejam, conforme nossa reunião e a opinião dos associados, ou no dia 31, como era a antiga lei, né? Ou no dia 27. Por que ou 21, ou 27, ou 31, né?
Porque 31, justamente, é o dia em que a gente não poderia deixar fechado antes do acordo coletivo por causa dos gêneros alimentícios, que tem uma legislação que não pode fechar por 2 dias seguidos. Ah, perfeito. E dia 30 é domingo. E dia 30 é domingo, né? Exatamente. Então foi a primeira. E aí, supermercados abririam no dia 31, como vão abrir, né? E roupas e acessórios gostam de vender muito no dia 31, que é a famosa roupinha branca do fim de ano, perfeito, né? Perfeito. Então, são quando tem um grande impacto nas vendas e a comunidade precisa também e procura esses aspectos de roupas e acessórios. Então, para esses dois segmentos, a compensação seria no dia 27. Né? E por que 27 e não 26? Aí muita gente já pergunta, já está na ponta da língua, né? Porque dia 26 é o famoso dia da troca do presente. Ah, a pessoa recebeu um artigo, principalmente de vestuário, e pode trocar no dia seguinte. Exatamente. Recebeu na noite do Natal, no outro dia vai trocar. E não só comprar, porque o dia 26 é o dia da compra adicional, né? O Miguel vai lá, troca a camiseta que ele ganhou a M e era a P e já compra mais um produtinho, né? Então o dia 26 é um dia de grande movimento. E por isso a escolha pelo dia 27, não dia 26. Né? Bom, só reforçando, a legislação deste ano, que foi publicada em março, estabelece que dia 21, dia 8, dia da padroeira, é feriado. Dia 21 é o feriado do aniversário do município, mas ele pode, pelo comércio, por parte do comércio, ser compensado em até 10 dias, ou seja, até o dia 31. A sugestão que a Associação Comercial está dando que o dia de compensação seja ou 31 ou 27 de dezembro. 31 especialmente para o vestuário, né? Seria 30, não, mercado... compensação 27 para supermercado seria 27, né? E para o vestuário 27 também. 27 né? também. Ah, os dois. Os dois. E o restante, a maioria opta pelo dia 31. Perfeito. Até porque a gente tem as lojas qualificadas, né? Que são as lojas que, na verdade, nem todas fazem parte da associação, mas são as lojas de rede, como a gente fala. E as qualificadas, em geral, precisam, com uma antecedência, determinar isso junto às suas matrizes. Sem dúvida. Então, a maioria acaba optando pela compensação do dia 31, como era antiga lei. Bom, as empresas entre 21 e 31 legalmente podem fazer o feriado no dia que quiserem. Isso mesmo. Né? Pela lei, vocês sim. estão sugerindo para que haja uma harmonia, para que não haja muita confusão. Né? Porque se cada um resolver fazer o feriado compensatório num dia específico, pode virar uma bagunça. Né? Então, dúvida. A nossa sugestão são essas duas datas. Né? Que o ideal ainda seria uma data. Uma data só. Né? Então, a sugestão é mercados e confecções dia 27 e os demais serviços e empresas dia 31. Dia 31. Né? Muito bem. Bom, a gente, é claro que espera que isso seja resolvido da menor maneira possível. Me parece que, como o Jader sugeriu aqui, ele deixou nas entrelinhas, né, que se fosse um dia seria melhor. Eu acredito que sim. Né? Temos uma data definida, né? Fora dia 21, que a gente sabe que dia 21 é uma data muito ruim. Como ele falou, é uma data que se aproxima do Natal. O pessoal recebe 13º, né? Há anos atrás, eu lembro quando essa campanha começou, há décadas atrás, a Rádio década de 90, né? Eu creio que foi na década de 90, me parece que sim, eu não tenho bem certeza, mas eu lembro que a Rádio Tupã foi uma das que participou desse movimento, porque nós tínhamos, as pessoas recebiam o 13º, normalmente dia 20, naquela época não parcelava, se pagava 100% numa data só, no dia 20, dia 21 era feriado, nós tínhamos excursões de ônibus indo a Santa Maria para o pessoal comprar lá. Hoje o comércio local está bem mais presente, muito mais atualizado. Né? Nós temos redes, inclusive, de lojas que têm o mesmo valor em Santa Maria ou em Tupanciretã. E o próprio comércio local aqui do Tupanciretã também está muito mais agressivo, muito mais forte nessa questão de preços e variedades. Mas mesmo assim, né, a gente precisa fortalecer o comércio local e não estimular com que as pessoas gastem no comércio exterior. Você pode dizer, mas hoje tu entra na internet e compra. Isso tu faz em qualquer data do ano. Né? Mas sempre que a ida na loja presencial, a loja local, é um estímulo a mais para a pessoa comprar. O Jader mesmo citou o exemplo de eu vou lá trocar minha camiseta. Ele foi gentil, porque ele disse que eu vou pegar um número menor, eu vou pegar uma maior um pouquinho. Né? Eu vou lá na loja, já vejo um outro artigo, já vou comprar outro artigo. Isso é o movimento do comércio normal. Né? Então, com certeza, essa data do dia 21 é uma data muito ruim para o comércio e para o consumidor também, por consequência, não só pelo fato de ele comprar para aquele dia, para o fato de ele comprar numa empresa que estará aqui em Tupanciretã e que no dia 26 de dezembro, 27 de dezembro, 28 de abril, 25 de agosto, 30 de setembro, estará aqui em Tupanciretã prestando serviços a você. Empregando, né? Empregando, gerando impostos, investindo, melhorando a cidade, né? Lhe atendendo nas suas dificuldades, porque nem todos, de repente, você tem uma dificuldade no artigo que você comprou, você vai ali, você conversa com
com o vendedor, você conversa com o gerente, ou até com o proprietário da empresa e resolve as suas questões, né, numa empresa local. E nós precisamos que isso seja fortalecido, né? É preciso que o comércio seja fortalecido. E essa data é importante para fortalecer o comércio e para ele poder prestar um bom serviço para você. Existe uma gama muito grande de opções para que você tenha também negociação com relação à qualidade, preço, atendimento, isso tudo você pode também conseguir. Jader, mas rapidinho, porque o nosso tempo esgotou e eu falei demais, não devia ter falado tanto, é você que eu quero ouvir. Eu quero só rapidinho algumas coisas para 2019. Já existem algumas metas, algumas linhas, o que vocês estão pensando para 2019? Então, já temos sim. Só com relação a isso a gente fala muito voltado para o comércio, mas a economia local de uma maneira geral, né? Então a gente emprega, o comércio emprega aqui, esse dinheiro quando não sai do município ele acaba voltando de uma forma geral para quem convive na comunidade, né? Perfeito. Só com relação ainda a esses feriados, né, deixar bem claro, qualquer dúvida, porque cada segmento tem sua peculiaridade, nem sempre a gente consegue falar de maneira geral. Tem alguma dúvida, liga para a nossa entidade, né, o 32721901, tira sua dúvida diretamente conosco, que a gente tem as convenções coletivas, né, que não são as mesmas. Então, isso geralmente a gente conversava, demora para sair a assinatura. Ano passado não teve convenção coletiva do comércio, não teve um acordo entre sindicato dos empregadores e dos trabalhadores. Esse ano existe a convenção coletiva. Então, as únicas normas que fogem do padrão da convenção coletiva são no comércio de alimentos, no dia 21, o comércio varejista de alimentos e gêneros alimentícios, né? Como o Eleandro falava, que é um colaborador nosso, ele e o Carlos também. No dia 21 eles vão poder abrir das 8 ao meio-dia. Né? Então, os supermercados vão poder vender das 8 ao meio-dia no dia 21, tá? E fazer essa compensação, claro, na outra data. E no dia 24 e 31, a única questão que há com relação ao comércio, que são as vésperas, né, de feriado, é que não pode se estender além das 20h30. Isso está na convenção coletiva. O atendimento não pode passar das 20h30. Mas nós temos também uma sugestão para o comércio em geral, é que a gente não tem o hábito de comprar fora desse horário. Então, a gente orienta, como eu vi que a Delta Sul está realizando também, que o Rodrigo é nosso grande parceiro, estender o horário de atendimento no máximo até as 19 horas, que é um acordo até com a Brigada Militar para ela poder organizar a segurança com relação a isso, né? A gente vive num período aí que mesmo a cidade do interior está sucinta a qualquer intervenção, né? Então a gente entrou num acordo até as 19 horas, a nossa sugestão também. Nós não temos esse poder de arbitrariedade de verificar, né, essa questão. Então, e para 2019 a gente tem um plano sim. Tivemos ao longo desse ano na associação uma série de eventos, inclusive o último foi no dia 27 de novembro, em que o Miguel era convidado a ser nosso mediador, infelizmente já tinha um programa, né, que nós tivemos 3 especialistas falando sobre gestão tributária, sobre o aspecto do e-social, que já impacta nessa programação dos feriados também a partir do ano que vem, né, e tivemos a colaboração também do executivo falando a respeito da arrecadação. Então foi um evento bem atrativo, muito bem organizado, com pessoas jovens com interesse em que haja o desenvolvimento, né, da economia de uma maneira geral, e a gente prevê realizar novos encontros empresariais para o ano que vem também. Tivemos workshops, treinamentos voltados para o desenvolvimento do comércio. Então foi um ano realmente, apesar do nosso medo com a instabilidade, extremamente positivo para a entidade. A gente vê liderança se formando, né? Posso dizer que eu pude contar muito mais com a nossa diretoria esse ano do que nos anos anteriores. O pessoal está muito mais envolvido com a situação e, como eu comentava antes, nenhuma decisão é arbitrária. A gente tem a participação da opinião de todos, né? Claro que eles não gostam de vir falar na rádio, por exemplo, mas né, mandam o Jader, o presidente está aí para resolver esse tipo de problema. Mas a gente está organizando para que no ano que vem haja uma qualificação melhor. Dias atrás houve uma reunião na Câmara de Vereadores a respeito diretamente também do varejista dos gêneros alimentícios, a respeito das adequações à vigilância sanitária, e a gente está elaborando um projeto em conjunto para atender a todos os supermercados. Então vai ser um projeto não amplo em que a gente faça um treinamento geral, mas vai ser um projeto que envolve a parceria do Sebrae, que a gente vai visitar cada estabelecimento que for a princípio nosso associado, e os demais que têm interesse têm que ligar para a gente e demonstrar o interesse para que haja essa visita e a gente consiga organizar o que for necessário para que se consiga atender a comunidade da melhor maneira possível.
Perfeito, muito bom, excelente trabalho. Né? Muitas coisas para acontecer então em 2019, bastante atividade. Que bom. Certeza. Bom sinal que nosso segmento do empresariado está ativo, está preocupado, está atento às necessidades e com certeza estará melhorando ainda mais os serviços, os produtos, as atividades que realiza aqui junto à nossa comunidade. Jader, novamente muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo trabalho lá frente à City e a gente espera que em outras oportunidades possamos tê-lo aqui junto conosco para poder trazer mais informações sobre essa importante entidade que é a Associação Comercial e Industrial de Tupã-Ciretã, hoje presidida pelo Jader Gaclick. Obrigado pela sua presença, Jader. Eu que agradeço, né? Desejo um bom final de ano a todos aqui da equipe da rádio, né? E a toda a nossa comunidade e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento adicional, só entrar em contato conosco, né? Só repetir o número para o pessoal gravar, é o 32721901. Tá? E só mais uma coisa que eu esqueci, Miguel, sem passar muito do nosso tempo, nessa questão de lideranças, a gente está abrindo um núcleo jovem em Tupã-Ciretã, em que a gente já está tendo uma adesão grande. Então aquele jovem empreendedor, aquela pessoa que quebra um negócio, o estudante que tem interesse em participar, nos procure e deixe seu nome lá para a gente começar a incluir nas nossas reuniões setoriais. Perfeito, muito bom. Jader Gaclick, é nosso convite, esteve falando em nome da Associação Comercial. Eu vou a um rápido intervalo comercial, mas já retorno em nome do Natal Delta Sul. Tem crédito facilitado, tem variedade, tem preço bom. Delta Sul tem, por exemplo, um multiprocessador Cadence 4 em 1, só R$ 23,90 mensais sem entrada na Delta Sul. Farmácias associadas aqui. Você tem amigos? Farmácias associadas em Tupã é a Farmácia Econômica, na Avenida Rio Branco 437, telefone 3272-1444. Eu vou a um rápido intervalo comercial, mas já retorno no seu rádio, nos 990 kHz, no portal tupã.am.br, nos aplicativos para tablet e smartphone e com imagens ao vivo aqui no nosso estúdio, com a nossa live,